Opa, e aí, tudo bem? Pessoal, aqui mais um vídeo para você aí de guia de iniciante. Tá começando no Cabal em 2025 e hoje eu vou estar trazendo para vocês aí o meu top 4 das classes para você estar escolhendo. Você realmente que está iniciando, assim como eu aqui, uma conta do zero. Então, tem muitos vídeos aí no canal sobre isso também. Muitos vídeos sobre alguns sisteminhas, tá? Então, eu recomendo que vocês dêem uma olhada, vou estar passando aqui no card para vocês. E hoje eu vou estar trazendo para vocês o meu top 4 das classes, para você que quer começar o seu farm, para você tirar suas dúvidas em relação à classe, vale a pena, não vale. Isso logicamente, pessoal, a gente está falando em termos de iniciante. Obviamente que isso lá pro endgame muda e muda muito, certo? E farm de iniciante em PvE. Tá? Tudo que eu vou falar aqui serve somente para o PvE, tá? O PVP são outras coisas, então se você tem interesse em PVP, aguarda um pouquinho mais, que mais pra frente a gente vai estar soltando vídeos aí em relação ao PVP. Então, sem mais delongas, pessoal, fiquem aí com o vídeo do top 4 das classes que eu recomendo para você estar iniciando aí no Cabal Online. E na quarta posição, aqui eu trago para vocês o Mago Arcano, uma classe bem clássica nos MMOs, principalmente RPG, aquela classe que geralmente é a que dá um dano absurdo e recebe a mesma quantidade. Então o Mago no Cabal, ele não muda muito sobre isso, certo? Então ainda é uma classe que faz jus aos seus roleplay. Então eu trago aqui para vocês os pontos positivos e os pontos negativos. Vamos começar pelos positivos. O Mago Arcano no Cabal, ele é a melhor mobilidade do game. É a única classe que tem a skill de teleporte. Então você consegue se deslocar muito, muito mais rápido, com muito mais tranquilidade. Uma mobilidade bem melhor que em relação a todas as outras classes. Ele é a classe que faz a DG mais rápido também. Principalmente para você que está iniciando aí as DGs iniciais. O Mago ele vai finalizar essas DGs com bem mais velocidade. Pode, mas em compensação vai sofrer um pouquinho mais, né? Mas isso eu vou deixar um pouquinho mais pra frente. E vamos com a segunda posição dos pontos positivos. Pra mim é a classe que ele não fica sem SP, já que ele tem duas skills para regenerar SP. Uma em grupo, você precisa estar em grupo com alguém, aí você solta ela e você recupera mais SP do que a outra skill. Você tem uma outra skill também, que é você não precisa estar em grupo. Você solta essa skill e você recupera SP, mas recupera um pouquinho menos também. Mas é o suficiente para você estar dentro de uma DG aí, ela dura 3 minutos, se eu não me engano, o cooldown dela, tempo de resfriamento, e aí você de 3 em 3 minutos você fica soltando para você recuperar aí uma barra e meia. Então é uma classe que dentro de DG não fica sem SP. O terceiro ponto positivo da classe é o kit de sobrevivência dela, um kit muito bom, muito interessante. Não é o melhor, mas para mago faz o seu papel. Ele conta com um kit de escudo, é como se fosse o ABS do GA, só que bem menos, né? Então ele tem um escudo ali que protege ele de vários hits. DGs iniciantes praticamente vai te proteger de todos os hits. Ele só vai mesmo terminar quando o tempo terminar. Geralmente o monstro não consegue arrancar todo o teu escudo. É mais fácil o tempo desse buff acabado que o monstro tirar todo esse teu escudo. Ele conta com duas regens. Uma regen single, só para você, e uma regen em grupo. Se você tiver em grupo, você também pode mandar. Entretanto, essa regen de grupo você pode mandar também para si próprio, se você tiver solo. Então você não depende de grupo para estar mandando essa segunda regen aí. E tem as duas regens, elas também têm uma cura inicial. Além de elas ficarem fazendo um regen overtime aí, ela te dá uma cura inicial bem interessante, que te dá uma sobrevida bem maior nas dungeons. Para PVP, ele conta com uma skill anticrítico, um buffzinho azul. Então você solta essa skill, você fica praticamente imune à taxa crítica, e se o cara acertar, o dano crítico é reduzido. Então, para PVP, quem gosta de PVP aí também é uma classe que tem esse tipo de over. Entretanto, esse kit de sobrevivência dele, eu faço uma observação, com poucas skills, com poucas durações, elas são bem rápidas, tá? Duram bem rápido mesmo. Então você precisa ter um pouco mais aí de jogo de cintura para fazer o gerenciamento dessas habilidades. Não é só jogar o escudo e as duas regens e vai para cima, porque pode ter boss aí que ele vai acabar essas regens e você ainda não vai ter conseguido matar também, e você pode enfrentar problemas. Então, jogue bem com a classe, veja o que você consegue fazer com ela, veja os seus limites para você estar estudando melhor aí em relação a esse kit de sobrevivência dele.
Outro ponto positivo para mim sobre os magos é a questão do combo rápido, certo? Então ele tem combo rápido de lança, combo rápido de canhão, os combo rápidos mágicos, eles são os mais rápidos. Então você abre o combo com o mago aí e vai ter, sem dúvida nenhuma, um dos maiores DPS do game ali. Se precisar um segundo target, matar um mobzinho aqui e ali, tá? Então você vai ter um conforto maior com a classe em relação a isso. Em quinto lugar, para mim, o último ponto positivo do mago aqui, ele é em relação à área de dano dele. As skills dele têm uma área muito, muito alta. São skills também que atordoam, skills que derrubam. Então ele consegue fazer um controle de grupo com mais tranquilidade também. Dano alto, área alta, significa que você vai roubar mais HP, cortar mais HP também. E agora para os pontos negativos do mago, na minha opinião, para você que está iniciando, e também para muita gente aí de endgame, ele é a famosa classe papel, né? Então, de todas as classes, ele é, sem dúvida, aqui sofre muito em relação ao dano que recebe. Então, você precisa se desviar muito, correr mais pra cá, pra lá, vai ter ponto que você vai estar... vai ter boss aí que você vai estar mais desviando que batendo nele pra você não estar morrendo, fazer o gerenciamento dos kits de sobrevivência, tá? Então, é muito importante que você saiba utilizar o seu kit de sobrevivência justamente porque ele é a classe que mais apanha aí pra você que está iniciando. Outro ponto negativo do mago é que ele é uma classe cara de se equipar. Muito, muito cara. Muito cara mesmo. Das classes mágicas, ele é a segunda mais classe para se equipar porque ele só usa orbe. Então, não só ele usa orbe, outras 3 classes também usam orbe, que torna o equipamento mais caro. Mas ele, diferente do arqueiro, não consegue usar cristal. Então, isso deixa ainda mais os equipamentos dele caros. Então, orbes para você aí no game são as armas mágicas mais caras. Fora que, claro, usa 2, você precisa estender 2. Então são 2 extensores para as armas também. Terceiro ponto negativo para mago, para quem está iniciando aí, ele mesmo, as DGs de nível iniciante, ele vai sofrer um pouco para fazer essas DGs. Não que ele não consiga, tá? Ele consegue, mas em relação às outras que eu vou falar aqui para vocês, ele é que mais sofre para fazer, para estar terminando aí, você vai ter que se preocupar bastante tempo todo, é a atenção com o HP dele, com os overlays que você vai dar, a hora certa de jogar o dano, a hora certa de jogar um regen, de um escudo, entender o boss, você precisa entender o padrão de ataque do boss, o boss chega em 20% ele dá um ataque, em 50% ele dá outro. Então, como qualquer outro MMO, como qualquer outro RPG que tem mecânicas de boss, o Cabal não é diferente. Apesar das mecânicas dos boss do Cabal serem um pouco mais simples que os outros que muita gente está acostumado, mesmo assim o mago ele faz o gerenciamento disso tudo tá com mais cautela. Você tem que saber exatamente o tempo que você tem que fazer isso daí. O quarto ponto negativo para mim da classe, e o último ponto é não tem arma astral. É uma classe que não tem arma astral, então ele enfrenta problemas com taxa crítica, precisa colocar taxa crítica tanto nas armas quanto na máscara. São os lugares onde ele vai estar exigindo que você tenha equipamentos com essas taxas críticas. Distribuição de pontos de atributos, eu recomendo que você coloque força e dex só o suficiente para você equipar as suas armas ou o seu set. O restante vai tudo em int mesmo. Não gaste com força, não gaste com destreza. Ele é uma classe de explosão de dano, ele precisa de muito dano, certo? Então ele é aquela classe, ele precisa matar antes de morrer, certo? Então, essa é a recomendação de distribuição de pontos. E agora para progressão de set. E progressão de set de mago, eu recomendo que você vamos começar com set de armaduras, né? Então nós temos aqui, vamos começar pelos punhos. Então, eu recomendo você trocar, né? Assim que você pega aqui o seu set de aventura, recomendo você trocar aqui pro primeiro, que é Sig Metal. Então, a gente vai pegar aqui o Sig Metal. Então, de preferência, se você já tiver os alvos, claro, dê para preferência para esse tipo de set aqui, ó. Repare que ali em opção épica, a gente já tem todas as técnicas amplas de 10%. Então esse é o máximo que essa opção pode dar. O mínimo são 7%, como esse aqui, depois 8% como esse aqui, e o máximo é 10% como esse aqui. Então você pode estar trocando aí para um set do artesão. Um set como esse aqui, que já está semi-perfeito, nessa falta só o divino ali, ficar no 15, mas já tem um extremo no 3, que é o máximo, que já é muito bom. E já está estendido já com max taxa. Então, você estendido ali, aquele maisinho, sinalzinho ali,
de Max Taxa mais 3, que tem aquela tipo uma espadinha brilhando, aquilo significa que o set foi estendido, foi usado um extensor de slot de grau alto, esse é um set de grau alto, e foi colocado Max Taxa nele para aumentar o nosso potencial de acerto crítico. Então no punho vai Max Taxa e no kimono também vai Max Taxa, é outra parte do set que vai. O artesão ele é um pouco mais barato, então tá aqui no valor de 8 bi. E você tem aqui o mestre, que esse aqui seria o bis do bis, né? O melhor do melhor, porque além de você ter o slot de Max Taxa, você tem no craft dele também Max Taxa. Totalizando uma peça dessa daqui vai te dar 5 de Max Taxa. Então o mestre seria o bis do bis, mas aí também já é um pouco mais caro, né? Já é quase o dobro do artesão. Então vai aí de você e a sua carteira, quanto que aguenta, né? Para poder comprar ou um ou outro. Eu recomendo você começar de artesão e depois ir farmando mais um pouco para você já ter o set e trocar para mestre, certo? Então nos punhos eu recomendo esse daqui. No kimono a gente tem uma situação bem parecida também. Vamos para Sigmetal MA. No kimono também a gente tem umas situações bem parecidas. Os estendidos aqui, esse aqui tá barato porque ele tá sem extremo, né? Divino bem zoado. E a opção épica dele ali tá na mínima. Vamos pegar um parecido com aquele? Então temos aqui. Bem parecido com aquele, certo? A opção épica dele no máximo, extremo no 3, divino no 13 ali. Futuramente com um evento aqui, você pode estar tentando divino. Vou botar um divino 15 ali. Mas não recomendaria muito gastar com o divino agora, tá bom? Divino 13 para 15 ali não aumenta tanto assim e nos status e aumenta muito a quantidade de houses que é gasto. E o pessoal para você revender depois, vai ser difícil de revender porque ele vai acabar ficando muito caro, né? Então eu recomendo o mais próximo possível disso aqui. Então a gente tem uma noção aqui de 8B, quando tá um set desse aqui já estendido. Não compensa estender, tá? Você craftar o seu fazer do zero, porque vai sair mais caro o Sigmetal aqui. Então já compre ele pronto. Se você achar mais barato, pode negociar. Sempre mande um PM para quem tá vendendo ali, o vendedor, algo do tipo. Mande um PM para ele, um e-mail, dê uma oferta. Sempre procure negociar, né? Então, mesma coisa aqui, nós temos do mestre também. Esse aqui, ó, até o dobro dele, né? Então, sempre é o dobro, justamente por causa dos dois de Max Taxa no craft. Aí você faz a mesma coisa, pega o artesão e depois, se você quiser trocar pela mesma grade de Sigmetal, você pega o mestre dessa Max Taxa. O próximo passo vai ser a sapatilha. Aí a sapatilha aqui, ela é um pouquinho mais tranquila, porque não tem tanta dificuldade aí. São 3 slots de amp. Então são 3 slots de amp. No caso aqui, a gente tem esse daqui que tá por 11. É um pouquinho caro, tá? Mas são essas opções que você precisa. São 3 slots de amp mágica nos slots ali. Um extremo 3 e um divino para completar. Dê prioridade para você pegar a opção épica sempre no máximo ali de aumentar a técnica por causa que é 10%. Você ter sapatilha do mestre aqui não vai fazer diferença, tanto que a gente não vê, né, craft de mestre aqui, justamente porque o craft do mestre ele não dá um status que seja muito relevante para build. Então você pode estar pegando do artesão mesmo, ou se alguém estiver vendendo uma normal também, pode estar pegando normal. Mas, geralmente é só artesão que o pessoal vende, é o mesmo valor, é bem padrão isso aqui. Então só prestar atenção nos 3 slots de mágica, e com o extremo 3 para ganhar mais um pouquinho de defesa, de evasão, redução de danos e ainda um pouquinho de amp também. Isso faz muita diferença para mago, essas defesas, essas reduções de dano. Tá? Mas essa evasão também faz muita diferença para mago. E aqui na máscara também tem um diferencial para classe, porque ela justamente é uma classe que não usa arma astral. Ela não tem arma astral, então ela não tem adicional de taxa em nada dela. Então a máscara dela vai ser diferente. Porque a máscara dela você vai dar prioridade sempre para taxa. Tá vendo que todas as máscaras aqui estão com slots com taxa? Então tem 2 slots com taxa, 2 slots com taxa, 2 slots com taxa. Mago vai ser assim. Entretanto, no craft, você pode estar ou pegando dano ou pegando taxa. Vai depender de quanto de taxa você tem também. Então, se você tem os anéis certos, se você já está com os anéis mais avançados, ou do Mega, do Killian, tem do Mazel, tem outros anéis que dão taxa, que eu não tô me lembrado agora. O Tempus, né? O Tempus. E agora um anel novo que chegou da DG Nova, que esse daí então esse daí é bem endgame, tá? Mas é um outro anel, evolução. Como se fosse uma evolução do Tempus, também dá mais taxa.
Então, assim, outros itens que dão taxa, as orbes também vão dar taxa aqui, os equipamentos também. E a máscara não vai ser diferente, tá, pessoal? Aí é só você fazer o cálculo certinho aí da sua taxa, se você tá passando taxa, se você não tá. Então, o que eu recomendo mesmo é que você tenha o máximo de taxa que você puder ter aqui na máscara. Porque aí nas armas, você pode estar colocando seu dano ali também. Nas armas já é um pouquinho mais diferente, tá? Nas armas, a progressão das armas aqui, pro Orb, pra você que tá iniciando aí, de mago, eu já recomendo pra você já pegar uma Dragônio. Já pega uma Dragônio aqui com taxa, por exemplo, essa daqui. 5% de taxa, tá um pouquinho cara. Tá? Acho que fazer uma Dragônio aqui, você vai gastar aí 1 bi, talvez até um pouquinho menos, se você tiver sorte. Você pode estar vendo o meu... Tem um vídeo aqui no canal, vou passar aí no cardzinho de como tá aprimorando, né? E você vai entender que às vezes até pode ser até mais fácil. Não que aquele vídeo seja um exemplo, mas pra você pode até ser mais fácil, porque comprar aqui vai acabar sendo um pouquinho mais caro. Tá? Então, com certeza, não se gasta 1.7 bi para você fazer uma equipe desse aqui. Mas, entretanto, porém, as orbes elas são caras, tá? Então, a gente tá aqui com uma orbe de 400kk, com a taxa, que é a orbe que a gente precisa. Você pegaria duas dessa daqui, colocaria mais 9 ou mais 10, se você tiver um pouquinho de sorte, com 2 slots de dano crítico. Porque eu já recomendo a Dragônio, justamente por causa do ataque mágico base dela ali, ó. No mais 3 já tá dando 492, então assim, é muito dano base. Você pegar uma Paládio mais... uma Paládio mais 15, ó. Uma mais 3 daquela já tá dando quase esse ataque mágico aqui, certo? Então assim, você bota aquela dali mais 10, você bota a Dragônio mais 10 aqui, como tem essa aqui, ó, então já passa. Já passa de uma Paládio mais 15. Então por isso que eu já recomendo você já passar para Dragônio, justamente por causa desse ataque base. As opções da Dragônio também são altas ali. A mínima sendo 5%, você pode estar aumentando depois isso, mas não precisa aumentar a opção épica depois, porque você já vai trocar mais futuramente aí com certeza, e você já pega ou uma Demonite, que já é um pouquinho bem mais cara, né? Você já pode estar pegando aí uma Demonite que também já aumenta o ataque, ou uma própria Paládio, já com os extremos prontos aqui, ó. Por exemplo, essa aqui, um extremo 4. Então, você vai estar fazendo essa troca de arma, mas isso bem mais pra frente, tá? Primeiro mesmo que eu recomendo é você pegar de orbe, de armas, sendo mago. É uma Dragônia aqui, 2 Dragônia com taxa. E tá colocando ela aí mais 9, mais 10, com 2 slots de dano crítico. Isso para nosso mago aqui em questão. E aqui em terceiro lugar, eu trago para vocês a classe do Arqueiro Arcano. É uma classe que eu sou bem suspeito para falar sobre ela. Foi a minha main classe durante 3, 4 anos aí, da última vez que eu tava jogando Cabal ali no servidor norte-americano. É uma classe extremamente fácil de se jogar. Dentre todas as classes, sem dúvida, é o melhor suporte do game. E eu trago para vocês aqui os pontos prós e os contras da classe. Então vamos começar aqui pelos prós. Nós temos, em primeiro lugar, claro, a classe suporte do jogo. Então, nós temos uma classe que bate de longe, é uma classe mágica. Ele é o melhor kit de suporte, né, de curas. Ele tem 3 curas, sendo uma em grupo. Então ele tem uma cura em grupo. Se você estiver jogando em grupo, ele tem uma cura que cura todo mundo que tá na PT. Claro, tem que estar num range, né, ali da cura. Se o cara tiver morrido e tá lá no início da DG, não vai tomar cura. Mas fazendo ali a DG ali, ele cura todo mundo. Ele tem mais uma cura em single target, no qual ele pode escolher quem ele quer curar. E ele tem uma outra cura também, que ele cura muito HP, praticamente cura o HP inteiro do boneco, certo? Então são 3 curas muito, muito poderosas. É a classe responsável por não deixar a PT morrer dentro das DGs. Ele tem também um buff de dano. Na verdade, tem 2 buffs de dano, né? O antigo, o buff mais antigo de dano, e o buff mais recente de dano. Então, ele tem esses 2 buffs. Ele tem 2 buffs também de resistência. Na verdade, são 2 over, né? Não é buff, porque ele tem uma duração bem curta. Tem 2 buffs de resistência também. Passando para o terceiro ponto positivo, ele é o melhor range do jogo, tanto na BM3 quanto na BM2. E a BM3 ainda com uma área bem grande mesmo. É a segunda maior área do game, só perde pro Mago mesmo na BM3. Então, esse é um ponto muito positivo para ele. É uma BM2 que se equipara muito ao DU e ao Mago Negro.
também por ser uma BM de tiro, né? Então são tiros muito rápidos, um DPS alto. Mas infelizmente ele ainda perde na BM2, tanto o Mago Negro quanto o DU. Mas ele tem uma BM2 muito, muito forte em relação a dano. E essa BM3 aí ataca de longe, absurdamente de longe, tá? Sem dúvida nenhuma, ele ataca, é a classe que mais de longe ataca, então ele fica muito safe para se posicionar. O quarto ponto positivo do arqueiro, eu já trago o combo que é extremamente rápido. O combo rápido dele ali de mesclando lança, mesclando canhão, é um combo tão rápido, que a maioria das vezes eu não preciso nem abrir o combo, eu só deixo no ataque automático e ele ainda assim é mais rápido que todas as outras classes. Em quinto lugar, aqui dos pontos positivos do arqueiro, eu trago ele é a classe de melhor precisão do game. O que complementa muito o quarto, né? Por eu não abrir combo, então deixar no ataque automático para ele ter a melhor precisão. Ele geralmente, 99,9% dos casos, ele não vai errar, mesmo estando em ataque automático. E em sexto lugar, um ponto diferencialzíssimo da classe é que ele tem a arma astral. Então, uma classe que tem arma astral, geralmente tem taxa inclusa, a taxa extra incluída no seu kit de atributos. Então, dependendo do grau da arma que você tem, aí ele pode ter mais, pode ter menos taxa. Vai depender muito do grau da sua arma que você está usando. Por exemplo, se eu estiver usando um grau de arma do tipo Topázio, que é as armas que a gente ganha ali no set de aventura, a arma astral vai dar pra gente 10% de max taxa. Mas se você estiver usando uma arma de grau Paládio, passa para 14%. E assim vai aumentando a cada grau que você vai subindo de arma no seu personagem. Aí aumenta a dar uns outros atributos também, fora a taxa. Então ele tem esse extra aí, é uma classe que não se preocupa muito com taxa. Apesar de todas as outras que tem a arma astral que dão mais taxa ainda, ele também, só por ter um pouquinho mais, ele já não se preocupa tanto com taxa. Né? Diferente do mago que eu acabei de falar pra vocês, tem que se preocupar um pouquinho mais com taxa. E eu vou por aqui pros pontos negativos. Os pontos negativos dele, com certeza, pra você que tá iniciando aí, o que vai pegar mais, ele é que nem um mago, é uma classe que recebe um dano bem alto aí no início. Justamente pelo fato dele usar traje. Ele não usa kimono, que ele é um mago. O mago, por usar kimono aí, ainda tem um pouquinho mais de chance de dar um bloco, de se esquivar de um ataque. O arqueiro não, o arqueiro usa traje. Então ele não tem nem defesa, ele não tem nem esquiva. Então você vai ter que usar um pouquinho mais dessas habilidades aí de cura, fazer um gerenciamento melhor dos seus ovos. Ele tem um kit pra isso, né? Tem 3 cura, sendo que se você tiver em single, não tiver em PT, você só vai conseguir usar 2. A outra de grupo só se tiver em grupo mesmo. Então você vai precisar fazer um gerenciamento aí bem mais cauteloso, porque ele recebe muito dano também, tá? Mas ele ainda assim, ainda é um pouquinho melhor que o mago em relação a isso, que ele consegue gerenciar melhor por causa das suas curas. Outro ponto negativo pra ele, e eu só consigo enxergar esses 2 pontos negativos em relação a essa classe, é porque ele, igual o mago também, ele é caro pra se equipar. Também usa 2 orbes, mas diferente do mago, ele também pode usar cristal. Você perde um pouquinho mais de dano, aí custeia um pouco mais a classe, já que os cristais eles tendem a ser bem mais baratos que orbes, certo? Então você pode estar optando aí por estar usando cristal também, que o arqueiro consegue se sair da mesma forma. Vai dar um pouquinho menos de dano? Vai, mas a relação custo-benefício às vezes acaba sendo até melhor. Então, igual o mago ele também é caro para se equipar, por ele usar, se você for usar as 2 orbes, precisa de 2 extensores também, certo? E para mim esses são os pontos negativos do arqueiro. E agora eu vou passar com vocês agora distribuição de atributos que eu recomendo. Distribuição de atributos para arqueiro ela é bem simples, certo? Força aí igual ao mago, força e destreza somente para você estar colocando as equipes aí. E o restante tudo em int. Então provavelmente vai acabar passando aí de 1k de int, já que ele é baseado no dano dele em int. Então cabal é muito assim, os pontos necessários só para você equipar e o principal que dá dano é onde você vai colocar todo o resto dos pontos, certo? E agora eu vou passar para vocês em relação à progressão de itens do arqueiro. Para os itens de progressão do arqueiro, como o arqueiro tem essa habilidade aqui, pessoal, é arco astral. Das 4 classes que eu estou indicando para vocês, ele é o único que tem arma astral, tá? Então, a gente tem ali 14 de taxa crítica por a gente estar usando a orbe de paládio, certo? Quando você está usando a orbe de paládio, a gente tem 14%. Mas quando você está iniciando aí, quando você é um iniciante, ainda não vai ter essas orbes de paládio. Nem eu tenho também, que elas são emprestadas aqui por tempo. Você vai ter essas daqui que antigamente eram chamadas orbes de topázio. Então nessas orbes aqui a gente tem 10% de taxa crítica. Ou seja, ele vai aumentar em 10%
o base que a gente já tem. Então, pensando nisso, o que eu indico de armas para vocês? Vocês já não vão precisar de muita taxa nas armas. Então, eu indico que vocês coloquem full dano nas armas, tá? Ou eu estou aqui no servidor de Mercúrio, esse é um personagem do servidor de Mercúrio, então talvez a gente encontre coisas melhores aqui. Mas assim como todas as outras, vá para Dragonion também. Vá para o máximo nível que tem. Para ser as primeiras armas a você começar aí, que você vai ter pouco dinheiro para investir. Então já investe aqui numa Dragonion. A gente pega aqui uma Dragonion, vamos ver aqui, Mortal ou Fatal. A Dragonion Mortal Fatal aqui, dual, tá em torno de 500kk com a taxa. Aqui essa daqui com taxa, mas com amp espada, não precisa. E uma 800kk mais 8 já pronta, que essa aqui tá boa, viu, pessoal, para pegar. É um preço até bom. Um bom valor. Você tá pegando, pode estar pegando duas com danos, ou uma com danos e uma com taxa, mas aí vai ter que alterar o elmo depois. Então eu recomendo que você pegue duas dessa aqui já com danos, porque Dragonion então vai aumentar ainda mais a nossa arma astral ali. Se eu não me engano, o Dragonion vai para 16 de taxa no extra ali. Então a gente vai ter, ao invés dessa daqui que dá 10 e a Palladio que dá 14, se eu não me engano a Dragonion dá 16, eu não tenho certeza, mas com certeza vai aumentar ainda mais a taxa da sua arma astral. Então já pode pegar duas dessa daqui, essa tá mais 8, você pode aprimorar para mais 9 ou para mais 10, e você vai gastar até menos aqui. Tá gastando ainda, na verdade até depende da sorte, né? 800 a 1 bi é um valor justo, tá? Por essa obra, então é um bom preço você pegar por isso aqui. Se não, você pode pegar uma zero mesmo, zerada. Essa aqui, ó, de 150, não, tá muito caro, não é esse valor aqui não, tá? Você pode pegar uma obra ou você pode estar pegando um cristal também. Arqueiro também usa cristal. Então vai depender aí do que você achar e de quanto seu bolso pode pagar. Cristais geralmente são mais baratos ainda. A gente tem um cristal dual aqui por 100kk com taxa, mas não é taxa que a gente quer, né? Então você pode estar achando aí cristal 200kk, um cristal dual, tá? Para você tá fazendo os upgrades aí, deixando ele mais 9, mais 10 com dual danos ali também. Então cristal geralmente é mais barato, é um pouquinho menos de ataque mágico para nossa classe, mas ele é mais barato e também serve para a gente estar começando. Vai depender aí do que você achar, do que o seu bolso puder pagar também. Para a evolução dele, obviamente, nós vamos para Palladio. Depois do Dragonion, você vai para Palladio, que nem todas as outras classes que eu falei para vocês aqui. E aí você pode estar colocando um slot com amp mágica e o restante com full dano, certo? 40 bi aqui, um mais 20. Já Palladio do Artesão. Tá nessa faixa aqui de valor. Esse aqui, esse não é artesão. Ele tá 37 bi. Mais 20 também. Esse aqui 30 bi, mas é com taxa, sem extremo, sem nada. Esse aqui sem estar estendido, então é bom você já pegar um estendidão mesmo. E aí depois só comprar o item da loja lá para deslacrar ele, tá? Lembra que você comprar um estendido, você tem que ter o item da loja para deslacrar. Certo? Então passamos aqui os Palládios. Depois que a gente tiver aquele Dragônio básico, a gente já vem para um Palládio bem forte mesmo. Para a questão do 7, nós vamos pelo mais importante aqui, que é o Elmo. Nós vamos começar, obviamente, com Elmo não, né? O Sigmetal de arqueiro. O Sigmetal de arqueiro, e aqui sim nós vamos entupir ele de taxa onde a gente puder. Então nós temos aqui esse aqui que tem danos no canal que são extra, certo? Eu indicaria esse aqui. Um desses, esse aqui tá mas já com de preferência que já tem no extremo. Então esse aqui, ó, tá bom. Esse divino dele tá muito ruim, mas divino assim, é bem tranquilo de você conseguir hoje em dia um divino 13, um divino 14 no Cabal, tá? Então não se preocupe muito com o divino assim, muita gente faz serviço também. Se tiver uma guild aí que você conheça, gente que seja honesta, faça esse serviço para você. Você pode estar pegando se tiver estendida, se o valor for bom, e aí tá pedindo para fazer serviço aí, tá bom, pessoal? Então aqui, ó, essa aqui já com opção épica quase semi-perfeita, falta mais um ali para ficar 20% de danos críticos.
com dois slots de taxa crítica e um de dano crítico, extremo 3, e aí divino 13, 14, 15, vai do que você conseguir. Também é muito bom. Você pode estar pegando material também, uma com amp, uma com taxa, mas eu recomendo mais você colocar taxa, tá? Coloque taxa porque arqueiro explode taxa com bem facilidade também. Max taxa tá subindo bem alto nesse jogo também agora. Tá bem fácil de você conseguir passar aí de 60, de 70 de max taxa. Então, arqueiro, já para você fazer um planejamento mais para o futuro também, já pegue um com dual slot de taxa aqui. Em relação ao set básico de todos os outros também, sem nenhum segredo. Para você estar começando aí um Sig Metal arqueiro, pega aí um trial também, dois de amp, um de max taxa, aprimoramento extremo no 3, tá? Não pegue menos que isso. Não compensa, tá? Pegue já o aprimoramento extremo no 3, ou se você tá pegando um evento bom também que já esteja dropando o extremo 3, ou dê pra craftar, ou trocar na loja para o extremo 3 também. Tá valendo. Não recomendo esse daqui, tem 2 de max taxa, duas de amp e um de max taxa. Certo, pessoal? E se for do mestre, aqui a gente não tem do mestre, tem só de exemplo aqui, então, como todos os outros do mestre, seria a evolução do artesão. A gente tá pegando aí mais de dois de max taxa. São sets bem caros esses do mestre, então, mas vale a pena fazer esse upgrade aqui de Sig Metal para mestre. Você não vai gastar tanto como um Paládio, por exemplo. Se você for colocar um Paládio aqui, com certeza, ó, do mestre já é sem nada, já é 35B, então assim, já é um investimento bem mais para frente, tá bom? O coturno também basicão, igual para todo mundo. O arqueiro, trial, amp mágica. Aqui não precisa ser mestre, artesão, tá? Artesão, trial ali. Já pega com o extremo 3 também. Esse não tem de extremo 3, então já pega com o extremo 3. E a luva Sig Metal arqueiro. A luva do mesmo jeito que o traje, tá? Dual amp com um de max taxa e futuramente uma evolução para mestre. Certo? Extremo 3, básico. É baratinho. Equipamento de arqueiro, geralmente eles são bem baratinhos. Luva, traje. Não são caros mesmo. O que é caro mesmo são as orbes. E, né, porque compartilha com muitas outras classes. Certo, pessoal? Então, em relação a 7 é isso. Eu tenho para trazer para vocês. Acessórios, né, são basicão para todos. Não muda, isso aqui é igual para todo mundo. Então, futuramente eu faço um vídeo para vocês também de acessórios, de joias que tem que colocar. Mas, por enquanto, eu vou ficar somente com a questão da evolução do set. Isso é uma das primeiras coisas que a gente vai evoluir assim que você chega como iniciante. Até porque os acessórios e as joias são muito caras pra gente estar investindo logo do início, tá bom? E no segundo lugar aqui do meu top 4 de classes para você iniciante, que eu recomendo, ele, o Rei dos Espadão. Ô louco, meu. Lá ele é 1 milhão. Temos aqui o nosso guerreiro, mais carinhosamente conhecido como GU. E o GU é aquela classe classicona de todos os MMOs RPG. Ele é a classe bruta, é o espadão, é a arma, é a classe mais estilosa do game, sem dúvida nenhuma. Pra mim, tem as animações de skills mais bonitas, mas o vídeo não se trata sobre beleza, e sim sobre eficiência, certo? Então vamos começar aqui pelos pontos positivos dessa classe. O GU, e ele é a classe que possui um altíssimo HP e uma defesa também, e acompanha esse HP dele. Então, para você que está iniciando aí, não ter dificuldades com mob, não ter dificuldade em estar enfrentando boss nem nada, é a classe ideal, tem HP, tem dano, então tem defesa, certo? Então aí você não vai estar tanto no leveling quanto nas DGs iniciais, é uma classe bem confortável para você estar aprendendo principalmente sobre as mecânicas dos boss, que nunca jogou Cabal, não conhece as mecânicas de como funciona aqui os chefes desse game. É um pouquinho diferente, mas também é um pouquinho bem mais do mesmo. Mas é bom que você entenda o padrão, né? E o GU é uma classe muito ideal para você estar entendendo isso daí. Um outro ponto positivo da classe para mim, e acredito que todo mundo, mesmo o cara que tá no indie game vai concordar, ele é a classe mais barata de se equipar.
Sem dúvida nenhuma, de todas as classes, ele é a mais barata de se equipar. O custo-benefício dele é bem alto, já que ele só usa uma arma, certo? Ele usa uma arma de 2 mãos, e por ele usar uma arma de 2 mãos, ele só precisa de um extensor. Então isso já reduz muito o valor só para ele usar um extensor. Além disso, é uma classe que hoje em dia ele é uma classe pouco jogada, um pouco deixada de lado. A galera não gosta muito da lentidão dele ali, mas eu discordo, certo? Acho que o dano que ele faz, o conforto, a alta defesa, o kit dele, tudo completa ele muito bem. Faz muito jus à classe, uma classe tanker, DPS, enfim. E outro ponto positivo do GU pra mim, e pra você também aí que tá iniciando, sem dúvida nenhuma, é o kit de habilidade de suporte. Ele é uma classe que conta com, como eu já falei, alto HP e defesa, e as skills dele de suporte ainda amplificam isso. Você tem skill que aumenta mais o HP, você tem skill que dá uma regen de HP muito alta. Na minha opinião, é a melhor regen de HP do game, então você tá tomando dano, você tá regenerando, toma dano, regenera, enfim, toma menos dano e regenera. Você tem uma skill de Berserk, é aquela skill, famosa skill que você aplica mais dano, mas também recebe mais dano. Entretanto, ele tem outras skills que você usa em conjunto da Berserker para diminuindo esse dano que você toma. Ele também conta com skills de redução de dano. Ele conta com equipamentos que também reduzem essa habilidade, esse dano que você toma. E sim, eu tô falando de Effector, né? Existe um Effector para habilidade ali dele de habilidade tipo Berserk, que reduz ainda mais a punição de dano que você toma. Então, praticamente chegou um ponto que é uma skill que você utiliza e você nem sente o dano alto que você tá tomando de tantos suportes que você tem para fazer essa punição ser bem menor. Certo? Para você que gosta de PVP, ele é uma classe extremamente forte no PVP. Isso para mim é o quarto ponto positivo. É uma classe muito, muito forte no PVP, tanto no 1x1 quanto no PVP massivo. Ele full buffado ali, full cheio de over, uma BM3 ali no meio de todo mundo. Ele é muito, muito, muito forte, tanca muito e bate demais, tá? Uma mobilidade legal. Então, assim, deixa a classe muito interessante para você que quer tirar um PVPzinho aí, tá? Claro que no Cabal vai envolver outras coisas. PVP de larga escala que todo mundo que tá iniciante vai tomar um hit e vai morrer se você for lá pro PVP pra Terra Gloriosa, seja com qualquer classe. Se você for GA, jogar todos os over de GA lá no meio da galera, o cara vai te dar uma lança e você vai morrer na hora. Então, esse é o estado atual do Cabal PVP massivo. Tá? Então, por isso que não é muito interessante para iniciante você ir lá fazer. Mas tem que fazer, né? Tem que pegar mérito, status de conta, enfim. E agora, para mim, os pontos positivos da classe são bem poucos mesmo, por isso que ele está em segundo lugar. Para mim, o maior ponto positivo dele é uma classe lenta. Os tempos de skills dele, de lance das skills, as animações, né? Elas acabam por serem umas animações mais bem trabalhadas, tem uns efeitos de chão e tal, tem umas animações mais bem trabalhadas, acaba tornando que ele seja uma classe lenta no lance das skills. E isso acaba sendo um problema, talvez seja o maior problema da galera não jogar com ele. Né? Ele acaba sendo um pouquinho lento, ele e o GA são classes bem lentas assim. E pra mim, o segundo ponto negativo que eu consigo achar na classe, e esse sim, com certeza é o maior ponto em que assim muita gente não quer jogar com ele, é que achar equipamentos para essa classe, dependendo do servidor que você está, independente do servidor que você esteja, é muito mais difícil. Em Vênus, se você jogar em Vênus, se torna mais difícil ainda. Então, é difícil você achar equipamentos bons pro GU. Você tá trocando aí de iniciante, que achar um SIG Trial Extremo 3 ali e tal, você vai demorar para achar. Alguém vai demorar para colocar ali no leilão. Pode ser bom, porque vai ser o tempo que você vai juntar grana, né? Não aparece, enfim, você fica pesquisando, você já sabe tudo sobre preço, então quando aparecer você já sabe se vale a pena ou não. Mas para aparecer aquele item que você quer, já comprar ele pronto, é bem difícil de achar. Geralmente, de tanto esperar, você vai acabar fazendo o seu e o item ainda não apareceu no leilão. Certo? E para mim, são somente esses dois pontos que eu consigo achar da classe mesmo. Assim, é uma classe bem completinha, bem divertida de se jogar. Certo? Principalmente para você que está iniciando aí. Distribuição de pontos de atributos que eu recomendo, assim como todas as outras classes, é você colocar suficiente
naquilo para você equipar. O status principal do GU é a força. Então, int e destreza se tornam somente atributos para você. São atributos recomendáveis para equipar arma, equipar set. E o restante tudo em força. Agora vamos para a progressão de set do GU. E a progressão de equipamentos para GU, ela é bem parecida do mago, tá, pessoal? Aqui em armaduras, eu vou começar logo por armas, porque já é mais rápido. Só utiliza uma. Do mago também, levando em consideração o mago que a gente acabou de falar para vocês, o mago também a gente já pula para Dragônio em GU. Você pega uma montante aqui com taxa, tá? Uma montante com taxa, por exemplo, essa aqui. Cada 8 de taxa, coloca ela ali mais 9, mais 10, com os 2 slots de dano. Já começa logo para o Madragônio. Justamente pelo ataque básico que dá, aumenta bastante o dano. Você vai pagar bem pouquinho e vai ter uma arma bem interessante aí para estar iniciando. E no futuro, também você vai estar trocando aí para uma Paládio. Uma Paládio de preferência artesão. Com os slots ali com taxa. Os extremos aí 3, 4... Você tá pegando a extremo 4, melhor ainda. Quanto maior o extremo, melhor ainda. Tá bom? Se tiver estendida. Essa daqui, no caso, ela tá bem full dano crítico. Tem um slot de taxa com 16. O GU, você pode ver que a montante ela duplica certos slots. Então, enquanto a orbe do mago, um slot de taxa ela dá 8, do GU vai dar 16, que conta como se fossem 2 armas. Ela é uma arma de 2 mãos. Então, conta o dobro nas taxas, conta o dobro nas opções épicas também. Então, é interessante você fazer esse cálculo aí, porque às vezes um slot de taxa aqui que você consiga na arma, na montante aqui, já seja suficiente para você estar rodando a sua build aí. Tá bom? Então a gente pode ver aqui que a maioria não tem 2 slots de taxa, como a gente viu as orbes do mago, certo? Então um slot de taxa já será o suficiente para você estar rodando a arma da sua build aí, quando for trocar para Paládio, isso é um futuro bem um pouco mais para frente. Já por quê? Porque o pessoal com certeza tá torando tudo no Elmo. Deixa eu ver se eu encontro o equipamento de GU. Ó, então o pessoal tá torando tudo no Elmo aqui. 2 slots de taxa, com uma equação épica de taxa também. Então eles colocam tudo que pode de taxa no Elmo e utiliza-se da montante para estar atribuindo um pouco mais de dano, certo? Para estar suprindo aí a uma arma que se tem da classe. Então Elmo bem básico, 2 slots de taxa, 1 de dano, extremo 3, tá? Sempre extremo 3, não pegue com extremo 2 porque não vale a pena. Essa aqui, por exemplo, tá muito cara. É um álbum que tá muito caro, dá pra pegar mais barato. Só que aquilo, como eu falei pra vocês, equipamento de GU é difícil de aparecer equipamento bom, tá? É bem difícil mesmo. Vai ser que você pegar um evento bom aí que venha com extremo 3, dando extremo 3, você até consiga craftar e faça até mais barato. Então, já tivemos os elmos na armadura. Aí aqui, a questão de armadura, de bota e de luva, para todas as classes elas são bem parecidas. O GU não é diferente. Então, no caso aqui, nós não temos armadura de GU. Infelizmente não temos. Mas segue o mesmo padrão do mago também, tá? Uma armadura do artesão. Essa aqui para você começar com o extremo 3 ali. Um divino interessante, 13 a 14 ou 15 se melhor ainda. E você trocar no futuro, trocar por uma do mestre. Que vai dar um aumento de mais 2 de max taxa. Deixa eu ver se tem GA. Só para exemplo, porque chega a ser bem parecido. Também GA também não tem. E GL aqui também não tem no servidor. Então não tem nenhuma das 3 classes. São 3 classes assim bem pouquíssimo jogadas nessas 3 classes. O mesmo da armadura serve para manopla. E se a gente acha alguma coisa de GU aqui, de manopla a gente já tem a do mestre. Então tá aqui, né? É a mesma coisa ali do mago. Só que aqui essa daqui não tem extremo. Você vai pegar uma com extremo. E o mestre tá com max taxa. Você pode perceber que o valor dela é barato, tá? É um valor barato. Tem a do artesão também, mas não tem pronta. E é assim, GU é assim, gente. Não tem muito o que fazer. Ou você vai craftar a sua, ou você espera um tempinho para aparecer uma legal no mercado aí e tá aproveitando. Greva a mesma coisa, você vai pegar 3 slots, só que, claro, com amp espada. Nós não temos nenhum aqui. Então, uma mais 15 aqui tá 1.3. No momento aqui em Vênus. Então você pode estar pegando aí uma do artesão. Não precisa ser mestre, tá? Mestre não é desperdício. Se estiver vendendo uma do mestre aqui é desperdício de dinheiro, porque vão querer cobrar o olho da cara e não dá os atributos, tá? Então pegue uma greva, é a única mesmo que você vai pegar de artesão e tá bom. 3 slots de amp espada ali também, certo? Então esse fora a progressão do GU. E agora ele, em primeiro lugar, o rei, o deus dos deuses,
a classe perfeita, desenvolvida exatamente para fazer o PvE do game. Isso digo PvE mesmo. PvP ele é só um pouquinho. Nós temos aqui o Duelista, a classe que usa as duas espadas. E o Duelista ele tem pontos positivos e negativos. Quais são os positivos? Todos. Quais são os negativos? Nenhum. Now the world don't move to the beat of just one. O DU tem sim seus pontos negativos, tá? E muitos positivos também. Mas vamos começar pelos positivos aqui. Ele é uma classe que possui o primeiro e o mais importante que eu consigo ver no DU. É a perfeita sinergia dele entre os pontos de atributos com o set que ele usa. Então se você vê ali os atributos do Cabal, você tem força, inteligência e destreza. São apenas 3 atributos. Se você passar o mouse em cima de cada atributo ali, você vai ler que destreza, além de aumentar o dano da classe, ela aumenta a evasão e bloqueio. E o DU é uma classe que se utiliza de um set de Kimono, que é o set que mais evasão e bloqueio dá no game. Então você alia tudo isso, esses status, dando evasão, dando bloqueio, e ainda aumenta o seu dano. Então assim, é sem dúvida a classe com a mais perfeita sinergia de status que o jogo pode oferecer. Segundo ponto positivo, ele é o segundo maior dano geral entre todas as BMs com a sua BM2. Eu coloco em segundo porque o Mago Negro é a única classe que tem o BM2 ali, a única coisa que presta dele é o BM2. Então o Mago Negro consegue passar o DU aí também um pouquinho nisso. Mas tem aquela coisa, o kit do DU é bem mais completo, certo? Na minha opinião. Então, para você que está iniciando o DU, ele tem esse kit de destreza, dano alto, evasão e bloqueio. O Mago Negro não tem. O Mago Negro usa int, então ele apanha igual o Mago, certo? E o DU não. O DU ele é um tanker absurdo, porque ele não vai tomar dano. Ele não vai sofrer hit. Você só vai ver evasão, bloqueio, bloqueio, evasão, bloqueio, 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 evasão. Por mais que seus equipamentos sejam os mais, eu posso dizer assim, os mais simples possíveis, você vai ver que o seu DU vai estar tancando muito mais que o GU. Nas DGs iniciais, o DU faz muito com bem pouco, certo? E aí vem o meu terceiro ponto positivo dele. O kit de skills de suporte é um kit completo. Sem dúvida nenhuma é o kit mais completo que o game possa oferecer. Ele tem 2 skills, 3 skills de dano, over buffs de dano. Uma que aumenta em 3k fixo, né? Então você pode estar dando 1k de dano aí, você ativou ela, você vai passar a dar 4k de dano. E se você estiver dando 20k de dano, você vai passar a dar 23, então é um dano fixo, não é em porcentagem. Esse dano amplificado ainda com mais uma outra que dá Amp Espada, que é um overbuff que aumenta a sua Amp Espada em mais 20 e tantos %. E tudo isso vai fazendo só a sinergia com a BM2, certo? Uma BM que se favorece muito com Amp. Então o kit dele vai entrando em sinergia com tudo que ele possa oferecer. Ele ainda tem mais uma skill de imortalidade, é isso que eu falei pra vocês, é imortalidade durante 12 segundos. A skill Corpo Espectral, ela dura 12 segundos e você fica imortal. Pode ser qualquer mecânica. Você pode ir na última dungeon do game, no último boss que ele dá mecânica de HK, você utiliza ela, nenhum boss, ninguém vai conseguir matar o DU, porque ele tem a evasão perfeita. Tá? Então mecânicas de HK não funcionam. Além desse corpo espectral, ele tem mais uma outra, que ela tem um vampírico, um roubo de HP absurdamente alto. Então se você tá na BM2, você tá ali pra morrer, você não tem mais nada pra utilizar, você usa ela que você regenera seu HP inteirinho, em questão de pouquíssimos segundos, e você volta a ficar tranquilo à frente do boss ali, tancando a sua BM, certo? Faltou uma coisa a avisar também, o corpo espectral você não só fica imune durante 12 segundos com evasão perfeita, mas você também regenera HP, o seu HP quando você usa ela. Você tá ali no boss, tá morrendo, você usa corpo espectral, ele vai ficar imortal e durante 12 segundos vai regenerar 150 de HP a cada 2 segundos, e dá um total aí de 900 de HP, isso sem o Effector. Existem Effector, e mais tarde, em outro vídeo eu falo sobre os Effectors para vocês. Esse Effector ainda amplifica esse tanto tempo que você fica imortal, quanto esse roubo de HP que você tem. Então praticamente você usa ela, fica imortal, se você tiver pra morrer você ainda enche o HP. Assim, é uma sinergia, é uma classe absurda em relação às sinergias que ele tem. Ele tem uma skill de grupo, você tá em grupo também, joga uma skill chamada Massivo, é a skill que dura 45 segundos, dura muito tempo, e ela dá 20% a mais de dano crítico pra PT inteira, pra você e pra PT inteira. Então, assim, é muita coisa, gente,
O cara que desenvolveu o DU ali, ele disse essa classe vai ser a classe que vai todo mundo jogar e ponto final. E não tem jeito, você entra em todas as guilds, qualquer guild do Cabal que você entrar, vai ter mais DU, você vai ver mais DU andando pelas cidades, porque é a classe que faz tudo sozinha, faz muito com muito pouco, já desde o início. E o quarto maior ponto positivo pra mim sobre o DU, ele é o maior roubo de HP do jogo, tá? Então, é o cara que mais regenera HP. Ou seja, ele já não toma dano e quando ele toma dano, ele regenera HP. Então, assim, é bem absurdo, uma classe muito absurda. Agora, claro, tudo tem seus prós e seus contras. Pontos negativos do DU, pra mim, na minha opinião, pra quem tá iniciando, também, esse é um ponto que pega. Ele é a classe mais cara do jogo. Não importa seja espada, seja set, tudo que se relaciona ao DU ou que o DU possa usar se torna caro. Então, os pergaminhos para DU se tornam caros, as espadas são os itens mais caros do game, o set de DU é o set mais caro. Você encontra muito no leilão, tem muita saída, então o povo mete a mão mesmo no preço, porque é muito fácil de vender o item de DU. Você coloca no leilão, tem muita saída, o tempo todo tá vendendo. Então isso encarece muito a classe mesmo. Tá? O segundo ponto negativo para mim é a BM3 dele, é a segunda pior BM3 do game, só perde pro Mago Negro também, né? O Mago Negro tem a melhor BM e a pior do jogo ao mesmo tempo, e o DU tem a segunda pior. Mesmo assim, em relação ao Mago Negro, dá um pau no do Mago Negro, tá? Pode ser a BM3 em relação ao Mago Negro é muito melhor, mas em relação às outras é bem fraquinha. Tem dano alto? Tem, mas a área dela é muito pouca. Você tem que estar muito perto do mob. Ele é muito melee mesmo, então você tem que estar encostado, grudado no mob. Então a área reduz significativamente em relação a isso. Outro ponto negativo do DU pra mim é o PVP. É uma classe aí que você tá iniciando, vai querer fazer PVP com ele, você vai passar raiva. Muito mais raiva que todas as outras. Porque no PVP ele já não tanca bem, ele já não tem esse roubo de HP, ele já não tem esse dano. Então o PVP massivo ali, o PVP X1 também, ele é sofrido. Literalmente não foi uma classe feita para se fazer PVP, e sim o PVE do game. Esse é o intuito do vídeo, certo? Porque se o vídeo fosse sobre PVP, ele seria a última classe para mim, na minha opinião. Ok, então vamos na distribuição de pontos do DU. Distribuição é bem básica, força int só para você equipar os equipamentos, e o restante tudo em destreza, mas tudo mesmo, até o último ponto que você puder, vai tudo em destreza, porque combina exatamente com aqueles pontos positivos que eu falei para vocês ali, a sinergia entre os atributos e os equipes deles é em total perfeição. Ok? E agora vamos passar para progressão de itens do DU. E para progressão dos itens do DU, do nosso querido duelista aqui, nós vamos estar utilizando, como eu já tenho aqui, eu já fiz aqui, eu já tenho aqui essas duas, acabei comprando katana, não consegui comprar espada, estava muito caro, então peguei katana mesmo, não tem problema, essas armas, elas não são ligadas, então no futuro eu posso acabar vendendo elas também, para estar ajudando a comprar as outras que a gente precisa, são baratinhas, tá? Não tem muito gasto, acho que dá um B cada uma aqui que eu gastei, talvez até um pouco menos, nessas duas armas, estão dando um adianto muito grande aqui nas DGs. Podem ver que o ataque dela é de 540 ali, as duas com taxa, 24 cada uma, 48 de dano crítico. Então assim, um adianto muito bom, tá? Muito bom mesmo. Futuramente, o preço que eu vou querer fazer com elas é trocar essas espadas por espadas de paládio. E é aqui que vai doer, vai ser uma facada no coração, porque são os itens mais caros do game. Então, por exemplo, uma espadinha aqui, uma espadinha basiquinha que não tem nada, é 10 bi aqui, ó. Assim, são equipamentos muito e abaixo disso são equipamentos piores, tá? Assim, uma espadinha assim que não dá quase nada, 10 bi. Claro que obviamente não é essa que eu vou querer, não é essa que eu vou trocar, as minhas que eu tô são até melhores que essa daqui. Então, acredito que seja até melhor que essa aqui, eu gastei 2 bi. Mas não, essas aqui ainda são um pouquinho melhores que a minha, assim, mas não tem muita diferença, assim, pelos 10 bi que tá cobrando, não tem muita diferença. Ainda prefiro ficar usando as minhas. Mas eu teria que trocar, por exemplo, por uma dessa daqui. Essa daqui, não. Uma dessa daqui. Uma dessa daqui já tá com extremo 3, é um extremo baixo até. De preferência eu quero pegar uma com extremo 4 pra cima. Mas esse aqui é um exemplo, porque essa aqui já tá com extremo 4... Tá bem carinha, tá? 90 bi nessa espada aqui, tô achando bem carinha. Então seria alguma coisa assim. Nesse sentido aqui. Nessas três. Ou taxa com amp e danos. Que a gente usa a BM2. O amp na BM2 deu ajuda muito. E com o extremo 4.
e o divino aí tá 14 também, né? Então seria uma arma, 2 armas dessa daqui, essa aqui tá mais 20. Não necessariamente precisa ser mais 20, mas seriam 2 armas assim bem parecidas com essa daqui, pra tá trocando no DU aí no futuro. É bem, isso bem no futuro mesmo, tá? Elas são muito caras. No 7, o 7 se utiliza muito também, bem parecido com o Mago de GU, porque não temos arma astral. Então aqui na máscara nós vamos ver muita taxa, e aí vamos começar com SIG. Nós vamos ver muita taxa. Caso não temos, até um espanto não ter, mas a gente tem alguma coisa aqui próxima, já com a opção épica de taxa, um slot de taxa, e o próximo a ser estendido provavelmente vai ser taxa também. Então full taxa na máscara. E ali aprimoramento extremo 3, óbvio, divino. E aí nós viemos pro punho. Vamos vir pro punho. Aí no punho nós vamos ter já max taxa no slot. Já temos a max taxa no slot. Punho do artesão. Esse seria... Esse não, né? Porque não tem um extremo 3. Então pegar um extremo 3 é a grana que eu vou... É a próxima grana que eu vou estar juntando para pegar um punho desse aqui. Com um extremo 3 e um kimono. Então acho, com certeza vão ser um dos primeiros upgrades que eu vou fazer em questão do 7. E um desse aqui. Então 9 bi. Esse aqui tá por 8. Tá melhor ainda. A diferença de 1 bi é o mesmo 7. Diferença de 1 bi. Então, pessoal, pesquisem bem, tá? Pra vocês verem 7 aqui. Vocês podem encontrar o mesmo por mais barato. Até bem mais barato. Nós temos aqui por 7 bi, mas não tem divino. Portanto, divino tá algo bem fácil de se pegar hoje em dia. E... Então seria uma coisa assim parecida com essa daqui. E aí no futuro, já temos até aqui exemplo de mestre. Trocar para um mestre também. Certo? E aí a sapatilha, igual como o MA e o do GU, nós também pegamos uma sapatilha trial aqui com ampla espada, 3 slots de ampla espada, um extremo 3, o divino ali, a opção épica no máximo. Essa sapatilha aqui tá bem padrão mesmo pra gente fazer a troca. Não sei se esses 12 bi tá valendo, acho que tá caro também. Mas como ela é a única, né, a gente pode depois mandar uma mensagem pra ele e pedir pra negociar. Essa é a progressão do set. Essa foi a progressão do set do DU. E é isso aí, pessoal. Esse foi o meu top 4 das classes que eu recomendo para vocês aí estarem iniciando nesse Cabal Online em 2025. Se você gostou desse vídeo, curta, compartilhe, comente aí qual é a sua classe preferida, se teve alguma experiência com ela. Se não é nenhuma dessas, nós estamos todos abertos a trocar e dialogar ideias aqui no canal, tranquilo? Então eu vou ficando por aqui. Valeu e fui!